Uma vida de devoção. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Salmo 111, versos 2 e 3. Nós vivemos constantemente na presença de Deus. Toda a existência está impregnada de Deus. O Criador é visto estampado em tudo que foi criado, manifestando-se assim aos olhos de todos aqueles que o podem contemplar. A experiência do homem perfeito era de ver o Senhor em tudo e a todo momento, a criação e aquele que ela manifesta. Caído, vê apenas o que é físico e material. Tamanho é o esplendor de tudo que foi criado, que o pecador chega mesmo a confundir a criação com o próprio Criador, passando a adorar os elementos criados. A capacidade de distinguir a glória de Deus na criação do próprio Senhor só é experimentada pelos que já nasceram de novo. Somente com olhos espirituais é que se contempla coisas espirituais. Somente com os pulmões da alma é que se pode respirar os ares da eternidade. No entanto, além da própria criação, há também aquilo que o Senhor faz por sua providência. Diuturnamente, nosso Deus está operando sua vontade, dirigindo todas as coisas não apenas em um amplo aspecto mundial e cósmico, mas também na individualidade de cada ser, especialmente a existência de cada pecador. Compreendemos assim que uma das experiências mais belas e sublimes da vida cristã é poder enxergar os grandes atos de Deus no dia a dia dos homens. Entendamos que a existência de um pecador sem Cristo ocorre em um completo vazio. Vez por outra, alegra-se com coisas aprazíveis, sem contudo sentir nenhum eco em sua alma. Vive à procura de coisas que possam preencher o coração e que possam dar algum sentido à sua vida. Os seus dias passam céleres em diversas atividades. Os grandes marcos de sua história restringem-se a contar dias e aniversários, se bem que, quando começam a se acumular, passam a ser mais motivo de preocupação do que de alegria. Vive como que aprisionado a um habitat que conhece mais conceitualmente, uma superestrutura estanque que serve como limite de sua existência, o universo. Não há um objetivo maior para ele do que meramente ser. No entanto, quando falamos da vida do cristão, referimos-nos a uma existência dinâmica. Ele é capaz de enxergar Deus agindo em um universo que, longe de ser uma abóbada fria e morta, é o lugar da manifestação da glória do Criador, ambiente de seu relacionamento com o Deus que se revela. Observa os acontecimentos e reconhece ali o Senhor atuando, levando a cabo o seu propósito na vida de todas as criaturas. Como diz o salmista, somente os crentes, aqueles que têm habilidade espiritual para ver, podem experimentar isso, uma consideração cheia de satisfação e alegria. É uma espécie de continuidade da nossa vida devocional, pois o Deus único e verdadeiro, nosso Pai eterno com quem conversamos pela manhã em oração, vemo-lo trabalhar durante todo o dia. Passamos os nossos dias em sua presença santa. Essa experiência de continuidade devocional é expressa pelo salmista quando percebe que nas obras de Deus há glória e majestade. Ora, isso é uma manifestação de culto por parte do ser humano. Não há como perceber a glória e a majestade de Deus meramente do ponto de vista de um observador, como se pudesse fazer um estudo científico dessa amostra. A percepção de tais sinais é em si mesma o próprio reconhecimento da divindade. É a declaração do ser humano que reconhece as grandezas do Senhor. É uma experiência de glorificar a Deus. Como resultado da assimilação de quem Deus é, afirma-se ante os nossos olhos o seu caráter santo e imutável. É interessante que imediatamente após perceber a glória e a majestade do Senhor, segue-se o senso de sua santidade e justiça.
A manifestação da glória divina é a própria presença do Senhor que se mostra. Sua glória não é como uma luz que se acende de um interruptor à distância, mas a prova de que o ser divino se faz presente. É por isso que se percebe e se pode conhecer seus atributos ao contemplar sua glória. A grandeza de Deus se manifesta sempre à mente humana como pura, perfeita e imaculada, o padrão de todo bem, a glória incontaminada. Certamente, isto está repleto de significação para os salvos. Como vimos, contemplar a glória e a majestade de Deus implica uma vida de comunhão profunda com o Senhor, de percebê-lo no dia a dia operando sua vontade concretizada em muitas obras, a continuação de nossa devoção. No entanto, uma vez que não há como contemplar a manifestação das grandezas de Deus sem que, com isso, tenha simultaneamente o senso de sua justiça e santidade, necessariamente impõe como pré-requisito para a comunhão com Ele a nossa obediência, para que nossa vida se encontre em harmonia com aquilo que Deus é. Certamente, o efeito da percepção da glória do Senhor é ser impulsionado a ter uma vida coerente com tal visão. Todo aquele que não vive a santidade, mas afirma que percebe a glória de Deus, mente e engana a si mesmo. O que vê é, na verdade, uma projeção de seu próprio coração, não a consciência real da glória que manifesta o Deus verdadeiro. Perceber as grandezas do Senhor é para aqueles que se comprazem nas obras divinas, na manifestação diária da providência de Deus, na condução da história da humanidade, que não pode ser experimentada a não ser por um pecador regenerado, em quem a justiça de Cristo é observada na prática. Como é bom viver em obediência a Deus! Significa existir em consonância e harmonia com o Criador. Que paz, que segurança, que solidez! É a plena segurança que temos em Jesus, em sua obra, a vivência de nossa união com Cristo que, ao regenerar os eleitos, inicia o processo de restauração de todas as coisas. A verdadeira vida é esta que se tem unicamente no Salvador, que nos capacita a olhar para a glória que concede forças e solidez. Como um nascido do Espírito, tome decisões práticas de mudar o seu comportamento, consagrando-se ao Senhor e entregando-se totalmente à vida com Cristo. Vale a pena. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.